E imagine só, você como cotista, no mês você recebe 1,44% de dividendo, nos últimos 12 meses recebeu mais de 15%, isso somente de dividendo. E desde o seu IPO você já teria recebido quase que 300% de dividendo. Isso daqui seria o sonho de todo mundo. Porém, é claro que ninguém conta os grandes detalhes para vocês, que eu vou estar contando aqui para você, sobre o HCTR11 e o seu dividendo, que as coisas parecem estar melhorando, só que na verdade tem um grande detalhe ali entre as linhas que pode piorar muito para o HCTR11. Só que antes de a gente continuar, eu já convido vocês, comenta aqui pra gente quantas cotas que vocês têm do HCTR e também o seu preço médio, porque o preço médio é muito importante. É sempre bom a gente saber qual o preço médio do pessoal que está assistindo o vídeo, porque se acontece alguma coisa ali em relação mais na parte ali de investigação, em relação ali a parte tipo de um impeachment ali para trocar a gestão, acontecer qualquer coisa em relação ao HCTR, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão. Bom, aqui, vamos começar pelo histórico de dividendo do HCTR, porque isso daqui é algo impressionante. Porque por mais que ele esteja ali num preço extremamente negativo, ele consegue manter um dividendo bem acima de 1% ali ao mês, chegando a 1,44. Se ele conseguisse manter o seu valor patrimonial original, pagando esse 1,44 consistentemente ao mês, isso daqui seria um dos melhores fundos imobiliários da história. Porém, o que acontece? Quando a gente abre o seu período máximo aqui, a gente vê que esse mesmo fundo que está pagando hoje cerca de 39, 37 centavos no seu último pagamento, foi o mesmo fundo que já chegou a pagar 2,51. Só que o que é mais impressionante não é os dividendos nos últimos 12 meses, e sim o seu preço. Porque hoje ele está custando cerca de R$ 27. Porém, quando a gente abre o seu histórico no ano, você vai ver que ele saiu lá da casa dos seus 40 para R$ 27 por cota. Significando que ele pagou quase que 20% de dividendo no ano? Sim, porém ele caiu mais de 30%. Então, olha só a grande pegadinha dos dividendos. Quando você compra um fundo imobiliário olhando somente para os dividendos, é nesse tipo de fundo imobiliário que você pode cair, comprando um fundo imobiliário que pode te enganar por conta dos seus altos dividendos. E eu vou explicar aqui também aqui para vocês como que eles conseguem pagar altos dividendos e a real situação do HCTR. Mas vamos com calma, tá? Por quê? Isso daqui não é o pior, porque ele saiu da casa dos seus R$ 40 para 27, é uma grande queda, mas olha isso daqui. Ele saiu da casa dos seus quase que R$ 161 para R$ 27. Uma queda ali demais se você tivesse comprado no pico histórico dele de 83%. Então você teria ganhado excelentes dividendos? Sim, porém o prejuízo que você teria por cota seria algo irreparável. Então nunca compre um fundo imobiliário somente pelo seu dividendo. Isso aqui é uma lição que nós temos que levar para a nossa vida de investidores, porque isso aqui pode fazer muita diferença. Porque se você já é uma pessoa mais experiente, tivesse investido aqui 10, 20, 30, 100 mil reais, cara, se você perde 75% do seu dinheiro, você vai levar muitos anos para conseguir recuperar esse dinheiro. Então, isso é uma lição que a gente tem que levar para o resto da nossa vida. Só que como que está hoje em dia a relação ali do dividendo com o preço do HCTR11? Se a gente viu que está caindo muito ali nos últimos 12 meses e desde a sua criação caiu mais ainda. Porém, como que surge todo esse alto dividendo e como ele consegue pagar esses altos dividendos mesmo com o preço da sua cota caindo cada vez mais? O dividendo, ele basicamente ele vem do lucro do fundo imobiliário. Então, toda vez que um fundo imobiliário ele começa a cair, não é necessariamente porque ele começou a ter problema nesse exato momento, e sim porque o mercado está precificando que ele vai começar a ter um problema futuramente. E é basicamente isso que acontece no HCTR11. Por quê? Se você observar, você vai ver que tem cerca de mais de 80% ali do seu patrimônio atrelados a CRIs e outros fundos imobiliários. A parte dos seus fundos imobiliários, isso daqui eu não vou nem comentar. Por quê? É tanto problema em relação a esses outros fundos imobiliários, porque tem um grande conflito de interesse aqui. O pessoal fala que não tem, mas tem, isso é óbvio. Tem ali também essa parte aqui de outro XBXO, que isso daqui foi a coisa mais ridícula que eu já vi ali na parte de fundo imobiliário. Então, essa parte de FII a gente já tem que descartar. E a parte de CRIs dele, que ele tem em carteira hoje, a maior parte está tudo em subordinadas e sênior. Só que qual que é o grande ponto?
Toda vez que tem algum calote em algum CRI, se você tem cota subordinada, você está fudido. Você não vai receber esse dinheiro. E adivinha aonde que o HCTR entra? Ele entra quando a gente vê esses seus CRIs aqui, que a maior parte do seu patrimônio está alocado, você vai ver o quê? Que verdinho seria em dia, amarelinho seria aquele famoso waiver, que seria a carência de juros, e o vermelhinho seria inadimplentes, que eles estão recebendo basicamente o calote. Então, se você olhar todos os seus CRIs hoje, a maioria, os principais, está o quê? Em carência de juros. O fundo ainda não afundou, porém, ele está na corda bamba. Se o fundo conseguisse pegar, recuperar esses CRIs que não estão pagando ele e que voltasse a pagar, que não tivesse mais essa carência de juros, o fundo muito provavelmente voltaria a pagar ali cerca de 80 centavos a 90 centavos por cota. Só que o que acontece? Esse carência de juros está matando o fundo aos poucos, porque hoje em dia apenas cerca de 17% da sua carteira de CRIs continuam pagando dividendo. Então o fundo vem simplesmente ali numa linha bamba, porque a qualquer momento ele pode lançar um relatório gerencial no próximo mês falando que, olha pessoal, os fundos que estavam em carência de juros cerca de 77% dos CRIs, hoje não é mais 77%, hoje é apenas 15%, hoje é 77% inadimplente. E isso faria cair muito a cota do HCTR. Então o HCTR ele vive simplesmente numa corda bamba. Se ele conseguir melhorar essa parte do seu resumo da carteira aqui em relação aos seus CRIs, melhorando, o seu preço vai subir, seus dividendos vai subir. Só que o que a gente está vendo é uma gestão que está demorando para começar a tomar algum tipo de atitude. Ou então está simplesmente com medo de tomar alguma atitude e não ser a correta. Porque essa situação que ele está acontecendo hoje já vai fazer mais de um ano. Vai fazer mais de um ano com que eles não façam nada. E com isso prejudique demais os seus cotistas. Mas é isso aí. Eu não vou deixar esse vídeo aqui muito longo para que não fique tão maçante, mas comenta aqui pra gente o que vocês acham que vai acontecer. O HCTR11 vai conseguir recuperar essa parte dos seus CRIs ou não?